Boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Secretário de Saúde denuncia perfil falso nas redes sociais que vende vacinas da Covid-19. Morreu um dos pacientes transferidos de Manaus para São Luís, que estava em tratamento no hospital universitário. Cresce o número de casos da Covid-19 em Imperatriz e Prefeitura determina o cancelamento de festas com artistas de outras regiões. E ainda a previsão é de muita chuva nos próximos meses no estado. O Jornal da Difusora já está no ar. E a gente começa a edição de hoje com a informação de que tem perfil falso tentando vender vacinas da Covid-19 aqui no Maranhão. O secretário de Saúde, inclusive, prometeu tomar providências. A Andressa Miranda já está ao vivo aqui com a gente, vai trazer os detalhes, as informações sobre esse caso. Ô Andressa, boa noite para você. Boa noite, Hugo, e boa noite a você que nos acompanha em casa. Além de crime, é bem cruel, né? A gente sabe toda a dificuldade que as pessoas têm no enfrentamento à pandemia. Nesse momento, os profissionais de saúde, aqueles que enfrentam a pandemia lá na linha de frente, é que estão sendo prioridade até mesmo dentro do grupo de profissionais de saúde. E aí, essa pessoa teve essa infeliz ideia, não só uma infeliz ideia, mas criminosa também, que está sendo investigada já na Superintendência de Investigações Criminais. Essa pessoa criou um perfil lá na rede social, aliás, no aplicativo de conversas, e nesse aplicativo de conversas enviava mensagens tanto a secretários de saúde quanto a outras pessoas que poderiam ter algum interesse. Mas essas pessoas fizeram o certo, que foi denunciar, que foi guardar essas provas que já estão com a polícia. E esse perfil estava no nome do secretário de saúde, mesmo fez a denúncia, inclusive ele gravou um vídeo falando sobre esse assunto. Vamos ver. Quando você menos espera, pronto, fizeram um perfil fake meu no WhatsApp. É isso mesmo. Estão se passando por mim para vender vacinas contra a Covid-19. Um absurdo total. Por favor, se você identificar esse perfil usando meu nome, pode bloquear. Eu jamais me prestaria esse papel repugnante, abjeto, baixo. Realmente eu não sei o que mais me surpreende. O ato criminoso de alguém se passar por mim em uma rede social, ou a pessoa ter coragem, um pusilânime desse ter coragem de comercializar vacina no meio dessa pandemia. É triste demais. Quem se depara com esse perfil fake, pode mandar uma mensagem aqui no Instagram. Principalmente vocês, secretários municipais de saúde, que estão sendo contatados. As providências cabíveis serão tomadas. E todas as consequências para o autor desse crime, desse marginal, virão. Isso não passará impune. Coragem mesmo. Hugo, é com você. Obrigado, Andressa, pelas informações. Fica aí o alerta, as palavras duras do secretário e não poderia ser diferente, né? Essa pessoa tem que ser identificada e punida, com certeza. Se aproveitar de um momento como esse, não dá, mas infelizmente são vários exemplos por aí. Morreu na madrugada de hoje um dos pacientes transferidos de Manaus para São Luís por conta da crise da falta de oxigênio nos hospitais do Amazonas. Além disso, subiu para 3 o número de pessoas que já receberam alta do hospital universitário, mas que ainda não sabem quando vão voltar para casa. O homem de 36 anos chegou a São Luís junto com outros 15 pacientes transferidos de Manaus na última terça-feira. Segundo a equipe médica do hospital universitário, já apresentava quadro grave de evolução da Covid-19. Na noite de quarta-feira, precisou ser entubado, mas não resistiu e morreu na madrugada de hoje. Outros pacientes também estariam em quadros complicados de saúde. Um paciente entubou hoje pela manhã cedo. Esse paciente já está na UTI, esse que entubou, e um outro que está com um catéter de fluxo contínuo. Nós tínhamos, na verdade, como a gente sempre vem falando, eram 4 pacientes que requeriam maior cuidados. Então, esses são os pacientes que a gente está manejando do ponto de vista hoje de possibilidade de unidade de terapia intensiva para dar a eles toda a condição que o hospital tem para a gravidade deles. Ao todo, o Hospital Presidente Dutra recebeu 39 pacientes que começaram a chegar no último dia 15 de janeiro, por conta da crise por falta de oxigênio em hospitais da capital do Amazonas. Cerca de 100 profissionais tiveram de ser mobilizados.
De acordo com o último balanço divulgado pelo HU, 12 pacientes já deixaram a ala reservada para casos da Covid-19 e estão aguardando apenas novas avaliações médicas. E 3 já podem deixar o hospital e voltar para casa, o que só depende de uma definição do Ministério da Saúde. Nós já temos 3 pacientes de alta hospitalar e 12 pacientes que já saíram também de alta da área Covid. Nós temos 3 que a gente aguarda no dia de amanhã, a presença de uma assistente social que vem do Amazonas para poder nos apoiar, junto com o superintendente do Ministério da Saúde aqui local, para a gente poder fazer a logística de transferência desses pacientes. Seguimos acompanhando, então. No município de Raposa, a vacinação já começou, tendo como público-alvo, nesse primeiro momento, os profissionais de saúde que estão na linha de frente de atuação da pandemia do novo coronavírus. Esta unidade básica de saúde foi o segundo ponto que a equipe de imunização foi para vacinar profissionais de saúde. Neste espaço são feitos testes rápidos para detectar a Covid-19. É onde chegam diariamente pessoas que apresentam sintomas e muitas de fato estão infectadas. A vacina contra o novo coronavírus representa mais segurança no ambiente de trabalho. Fico muito feliz com a minha equipe, porque a gente está de linha de frente. Todos os dias a gente faz teste do Covid aqui e temos praticamente todos os dias testes positivos, entendeu? Então, para mim é gratificante a minha equipe estar imunizada. O município de Raposa recebeu 144 doses da Coronavac. As aplicações estão sendo feitas nos locais de trabalho para evitar aglomerações. Só neste ponto, 50 profissionais serão vacinados. Aqui nós iniciamos a vacinação na unidade mista, onde nós temos uma ala específica de atendimento para os pacientes com suspeita e confirmação de Covid, E posteriormente estamos agora vacinando os trabalhadores de saúde das unidades básicas de saúde. A logística para a aplicação da segunda dose será a mesma. Estamos aguardando, daqui a 21 dias nós iremos estar retornando nas unidades para estar finalizando, o processo. A Lucélia se emocionou ao falar desta fase em que todos continuam tão empenhados em acabar com a pandemia. Foi uma esperança para o povo, entendeu? Estou até emocionada em estar tomando, porque já foram muitas vidas, entendeu? Verdade. Olha, o governo do Maranhão anunciou o cancelamento da realização das festas oficiais de carnaval neste ano. Segundo a Secretaria de Estado da Cultura, a decisão foi tomada em razão da falta de vacinação em massa contra a Covid-19. A decisão vai ser publicada amanhã no Diário Oficial do Estado. O Jornal da Difusora vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós vamos atualizar os dados da pandemia de Covid-19 aqui no Maranhão. E ainda a polícia investiga a morte de adolescente em São José de Ribamar. Até já. Já de volta com o Jornal da Difusora, a hora de conferir os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde sobre a pandemia aqui no Maranhão. Números atualizados agora há pouco, já aqui para a gente. Número total de casos confirmados da doença desde o início da pandemia até agora, 204.767 em todo o estado. Novos casos nas últimas 24 horas, 467. Esse número vem aumentando bastante nos últimos dias. Casos ativos, pessoas que estão com a doença nesse momento, em tratamento ou em casa ou então em hospitais, 6.431. Número de pessoas recuperadas da doença passando de 193.700. O número de mortes chegando a 4.631. 7 pessoas morreram por complicações da Covid-19 no estado nas últimas 24 horas. A gente também tem as informações sobre a ocupação de leitos de UTI, também divulgadas pela Secretaria de Estado da Saúde. Nós temos, no momento, na capital, a quantidade de leitos de UTI ocupados chegando a 67,42%. A ocupação de leitos de UTI em Imperatriz
chegando a 81,25%. E aqui tem um detalhe, a informação de que cerca de 90% desses leitos que estão ocupados são de pessoas que vivem em outras cidades da região, inclusive do estado do Tocantins. A ocupação de leitos de UTI nas demais regiões do estado, chegando a 35,14%. Volto a repetir, esses números foram atualizados agora há pouco pela Secretaria de Estado da Saúde. Ainda falando sobre Imperatriz, o sinal de alerta da Secretaria Municipal da Saúde foi acionado. Há mais de uma semana, os números da Covid-19 estão crescendo na cidade. Após uma constante queda dos casos da Covid-19 nos últimos 3 meses em Imperatriz, os registros voltaram a subir desde 7 de janeiro. Já são 14 boletins consecutivos com aumento dos casos ativos. Até o dia 15, os casos ativos estavam na casa dos 100 casos ativos e ontem a gente chegou na casa dos 190 casos ativos. Então isso já é um quê? Um sinal de alerta. A quantidade de pacientes internados com a Covid-19 teve um pequeno crescimento nos últimos dias aqui em Imperatriz. Por isso, a Prefeitura decidiu editar alguns decretos com medidas preventivas para evitar o agravamento da doença aqui na cidade. Segundo o secretário de Governo, Eduardo Soares, uma das medidas tomadas pela Prefeitura nesse momento é a proibição de shows com artistas de fora da cidade. Até porque um show em Imperatriz de artistas nacionais atrai um público de toda a região, de todos esses municípios da nossa região. Então, pode sim ocorrer uma circulação maior do vírus, sim. O secretário explica ainda que um dos motivos que vem ocasionando o número de internações em Imperatriz são os pacientes vindos de outros municípios da região. 94% das pessoas que estão na UTI Imperatriz, na rede pública, são de pacientes de fora. Só 6% são pacientes de Imperatriz nas UTIs. Enquanto isso, nas ruas de Imperatriz, não é difícil observar pessoas sem o uso da máscara e sem seguir as regras de distanciamento. Já para essas cozinheiras, tomar os cuidados são mais que necessários. É muito bom a gente se prevenir, né? E em Caxias, os idosos que fazem parte do grupo de risco estão sendo vacinados. A imunização, claro, traz mais tranquilidade, mas teve gente que, mesmo tendo prioridade, cedeu a vaga para outras pessoas. É o instante em que a solidariedade cresceu também durante a pandemia. Vamos acompanhar. Dona Maria de Lourdes, de 71 anos, está ansiosa para se vacinar contra a Covid-19. Eu quero sim, é ser o que Deus quiser, né? A gente tem que ter fé em Deus. Já seu Antônio Gilberto está mais tranquilo. Diz que prefere esperar outros se vacinarem primeiro. Quero ver o pessoal tomar e ver o efeito, como eu estou vendo passar nas televisão. E a gente tem que tomar também, vou tomar por último. Se imunizar é um anseio de todos. Pelo Plano Nacional de Vacinação, profissionais de saúde e idosos são os primeiros da lista. As 2.466 doses da vacina Coronavac que vieram para Caxias já começaram a ser aplicadas. Aqui para a Unidade Básica de Saúde da Nova Caxias foram disponibilizadas 33 doses, o equivalente ao quantitativo de profissionais que trabalham nessa UBS. Todos os profissionais, agentes comunitários de saúde, técnico de enfermagem, zelador, vigia, médico, enfermeiros, todos sem exceção. Para a médica Sabrina Medeiros, a imunização é uma vitória. Uma vitória, acima de tudo, da ciência e do SUS, porque ela é o primeiro passo para a gente vencer essa luta contra essa doença que já nos custou tanto. Agora a gente muda de assunto. A morte de um adolescente em outubro do ano passado em São José de Ribamar, que inicialmente teria sido por suicídio, teve novos desdobramentos e indícios de que o jovem pode ter sido assassinado. Ele morreu com um tiro na cabeça. O crime ocorrido em outubro do ano passado foi registrado na Delegacia de São José de Ribamar como suicídio. Mas no andamento das investigações conduzidas pela Polícia Civil, houve uma reviravolta no caso. O que a gente sabe com certeza que suicídio não ocorreu. Foi um homicídio. A vítima, a criança João Pedro, de 12 anos, estaria na casa dos pais e lá recebeu um tiro na cabeça. Inclusive, o projétil que foi encontrado no corpo da criança, da vítima João Pedro, não saiu da arma que estava plantada naquele local. Diante dos vários indícios, principalmente de que a arma encontrada não foi a mesma usada no crime, a Polícia Civil expediu um mandado de busca e apreensão na casa dos pais do adolescente.
No local, os policiais encontraram um punhal, um facão e essas munições. Tanto o pai como a mãe da vítima foram autuados por posse ilegal de munição. A busca e apreensão que foi cumprida por nós hoje aqui em 3 alvos. Na casa do oficial, na casa da avó da criança, por parte materna, e também na casa dos pais. Sendo que na casa dos pais nós encontramos essas munições e por conta disso os pais serão autuados pelas munições, pela posse de munição de arma de fogo. Mas a investigação sobre a morte da criança João Pedro continua. Intervalo, e daqui a pouco a gente fala sobre o período chuvoso, que deve ser intenso esse ano em algumas regiões do estado. Até já! Já estamos de volta, hora de conferir a previsão do tempo para amanhã. A gente começa com a capital São Luís, tem previsão de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas o tempo deve ficar firme. Temperaturas aqui já pra gente, mínima de 24 e máxima de 30 graus. Já em Balsas também tem sol com algumas nuvens durante o dia, período nublado com chuva a qualquer hora por lá, viu? Mínima de 22, máxima de 28 graus. Já em Timon, tempo deve ficar nublado com chuva a qualquer hora. Temperaturas variando entre 22 e 30 graus por lá. E ainda, a gente continuando a falar do clima, janeiro chegou e com ele você sabe, né? Vem a transição do período seco para o chuvoso. Portanto, nada de sair de casa sem guarda-chuva nos próximos meses, viu? Ana Helena já tem saído de casa preparada. Mesmo quando não parece que vai chover, ela leva o guarda-chuva. Sabe que janeiro é período de transição do período seco para o chuvoso em São Luís. Como está assim, o clima não está favorável, é sombrinha, independente de querer chover ou não, nunca se sabe, né? Melhor estar com ela. E quem ainda não está andando com guarda-chuva, é interessante começar a levar, viu? Segundo os meteorologistas, a previsão para o primeiro trimestre desse ano é de índice pluviométrico acima da média, aqui na capital e também no restante da região centro-norte do estado. Choveu até agora 122 milímetros ao longo do mês de janeiro. O mês de janeiro é um mês que está sendo esperado 226,4 milímetros e as condições favorecem a continuidade das chuvas ao longo desse mês e do trimestre, fevereiro e março, por conta da atuação da Laninha, que está associada ao grande sistema formador de chuvas dessa região, que é a zona de convergência intertropical. As análises também apontam maior probabilidade e incidência de raios até o mês de abril. Nos momentos de grande formação de nuvens, das nuvens da atividade da zona de convergência intertropical, sejam esperados também uma grande atividade de raios, já que as descargas elétricas elas se evidenciam mais nos anos de El Niño e Laninha, como também chuvas intensas, descargas elétricas, rajadas de vento e também todos esses elementos. No centro da capital, vendedores ambulantes já têm exposto os produtos e aguardado as vendas. A venda está de mal a pior. A gente está vindo mesmo porque não tem outra opção para a gente vir, não tem o que fazer em casa. Aí o meu trabalho é esse, eu venho para cá, mas de venda mesmo não está boa não. Apesar que chove bastante, mas o pessoal não está sem dinheiro, como é que vai comprar? Olha, antes de encerrar, uma informação para você. A partir de amanhã começa a vacinação para um novo grupo aqui em São Luís, que são profissionais da saúde com mais de 60 anos. A vacinação acontece no Multicenter Sebrae, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. Vá também nas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente. O Jornal da Difusora fica por aqui com imagens ao vivo da movimentação na Avenida Camboa, aqui em São Luís. Obrigado pela audiência, pela companhia. Boa noite e até amanhã.